Você vai ver agora imagens incríveis. O Jornal da Band revela segredos guardados há mais de 50 anos sobre seres de outros planetas que teriam visitado a Terra em naves espaciais. O arquivo secreto de discos voadores traz à luz filmes escondidos nos porões da KGB, Agência de Informações Soviética. Estamos a bordo de um MiG-23 da Força Aérea Soviética. O piloto tenta interceptar dois alvos desconhecidos. Neste ponto, os dois objetos se sobrepõem. Em câmera lenta, fica claro que não são aeronaves convencionais ou aviões usados pela OTAN. O piloto perdeu contato visual com os objetos e nunca mais houve outro registro oficial. Eu fui oficial da inteligência soviética por mais de 30 anos. Em várias ocasiões, interceptamos aeronaves que não se pareciam com nenhuma das que conhecemos. E pior, não pertenciam com certeza a nenhuma nação da Terra. Este outro filme também foi feito de um avião soviético, desta vez um MiG-25. É possível observar um caça americano muito próximo. Os dois voam lado a lado quando aparece um objeto vindo por trás das nuvens. De repente, o objeto não identificado desce e some. Parece evaporar. Não é segredo para ninguém que mandávamos aviões para o espaço aéreo russo, e eles para o nosso. Mas nesse caso, nem os soviéticos nem os americanos tinham a menor ideia do que poderia ser esse terceiro objeto. Mais um filme gravado do cockpit de um avião soviético. 4 MiGs-21 tentam interceptar uma aeronave desconhecida. O objeto, que parece um cilindro, voa muito rápido. No momento em que um MiG consegue se aproximar, o UFO acelera ainda mais e desaparece. Os pilotos disseram que o objeto alcançou uma velocidade 3 vezes maior que a do som em apenas 10 segundos. A simulação por computador mostra que o objeto era 2 vezes maior que o MiG-21. No início dos anos 70, um registro mais violento. Caças da Força Aérea Soviética tentaram abater uma nave que sobrevoava o território russo. No instante em que receberam a ordem de usar os mísseis, os aviões foram destruídos. Houve a tentativa de fazer parecer uma mera colisão entre aviões russos, mas as investigações provaram que eles foram abatidos por alguma coisa não identificada. Estes filmes foram liberados pelo Ministério da Defesa soviético pouco antes de Boris Yeltsin assumir o poder. Uma época em que muitos segredos foram revelados no Império Vermelho. Com o colapso da União Soviética, Moscou e o resto da Rússia viveram mudanças radicais. Era o fim do comunismo. Arquivos secretos até então guardados a 7 chaves ficaram vulneráveis. Muita gente que tinha contatos com o velho regime aproveitou a situação. O que você vai ver agora são imagens feitas com uma câmera escondida. Nelas é possível acompanhar a compra de documentos confidenciais da KGB. O local é uma fábrica na periferia de Moscou. Depois de uma rápida conversa, os negociantes vendem por $10 mil uma pasta de propriedade do Estado, incluindo relatórios sobre um acidente com um objeto não identificado. Houve um enorme caos quando a União Soviética se desintegrou. Era muito fácil para um agente com cérebro colocar as mãos num material como este e vendê-lo em outro país. Negociações semelhantes trouxeram à luz filmes ultra-secretos feitos pelo Exército Vermelho. Você vai ver as incríveis imagens destes filmes e conhecer os documentos confidenciais da KGB nas próximas reportagens desta série. Na reportagem de amanhã, o filme Secreto, feito na década de 60 pelo exército soviético. São imagens nítidas de um disco voador encontrado numa floresta russa.
objetos voadores. Na reportagem especial de hoje, você vai ver um filme impressionante. São imagens de um objeto voador não identificado encontrado numa floresta russa e estavam guardadas as 7 chaves nos porões da KGB, a agência de informações da antiga União Soviética. A equipe de produção do Channel 4 britânico que produziu a reportagem mostrou o filme para vários especialistas. Eles não encontraram qualquer indício de montagem. Em novembro de 1968, moradores de Sverdlovsk, na União Soviética, viram bolas de fogo cruzando o céu. Uma delas começou a cair e depois disso ouviu-se uma explosão. A história foi contada num livro do escritor russo Veniamin Vereshchagin. O jornal local registrou o fato com a versão oficial de explosão num depósito de grãos, mas mencionou que os moradores da região já tinham testemunhado luzes estranhas dias antes. Seria mais uma entre tantas histórias semelhantes, não fossem os boatos sobre a existência de um filme mostrando o local do acidente. Com a ajuda do escritor, o Channel 4 britânico conseguiu no mercado negro cópias desse material. A visão é de uma câmera no alto de um caminhão do exército soviético. Ao fundo, na floresta, algo que se parece muito com um disco semi-enterrado entre as árvores. Os soldados descem do caminhão liderados por um capitão. As tropas são recebidas por outro oficial. Soldados, oficiais e agentes à paisana cercaram o local para guardar ou para examinar o objeto. As imagens são muito claras. Tudo indica que foram usadas 2 câmeras. Uma portátil que começa a filmar em cima do caminhão e uma segunda vista aqui num tripé. Há uma constante troca de câmeras durante a filmagem, como se procurassem as melhores imagens ou se recebessem ordens de um superior. No início de 1969, um fazendeiro encontrou alguns vestígios estranhos numa floresta próxima de Sverdlovsk. 2 oficiais da KGB examinaram o local e o isolaram. Depois de uma profunda investigação da área, eles encontraram destroços de um objeto em forma de disco parcialmente enterrado. A partir das imagens do filme e com as informações do escritor russo, foi possível criar uma versão animada pelo computador de como os pesquisadores acreditam que tenha ocorrido o acidente. No começo, todos achavam que os destroços eram parte de alguma aeronave de ponta fabricada nos Estados Unidos ou Inglaterra. Mas depois de analisar o material, chegamos à conclusão que ele não tinha componentes conhecidos neste planeta. Foi então que outros vieram para transportar os destroços para uma base militar em Moscou. Em nenhum trecho do filme, os soldados tentam remover o objeto ou mostram seu interior. Neste ponto, um homem que devia ser um comandante da KGB dirige o câmera para que enquadre o disco. Por esse lado, é possível ver o homem com a câmera portátil filmando atrás ou dentro do disco. No entanto, esse trecho de filme não foi incluído nas latas a que a produção teve acesso. Nós sabíamos de algumas intenções dos russos depois que passamos a receber muitas informações falsas. Era um sinal claro de que eles estavam escondendo alguma coisa. Tudo indicava que haviam descoberto algo muito importante em Sverdlovsk e estavam tentando manter em segredo. Nesta pasta comprada por $10 mil estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovsk. Este relatório descreve em detalhes o resgate do objeto. O documento menciona a queda do disco, os restos orgânicos e a existência do filme. Há também essa ordem secreta do Ministério de Defesa soviético pedindo apoio militar para uma determinada unidade. O número da unidade mencionada é o mesmo que aparece nos distintivos de alguns soldados do filme. O
filme era provavelmente manipulado somente por um seleto grupo de pessoas que sabiam da sua existência. Não há dúvida que grupos de inteligência e do exército de outros países estão juntando dados, seja no Brasil, na Austrália ou na Inglaterra. É claro que a KGB também coletava informações. E quando você monitora os céus, você encontra UFOs. Disso não tenho dúvida. Do Vermelho filmaram um objeto encontrado numa montanha da União Soviética. Será que o filme é mesmo verdadeiro? Na reportagem especial de ontem, o Jornal da Band mostrou imagens feitas pelo exército soviético no final da década de 60. O filme ficou escondido nos porões da KGB por 30 anos. A produção do Channel 4 britânico conseguiu uma cópia no mercado negro. Supostamente é o registro de um disco que caiu na região de Sverdlovsk, na antiga União Soviética. Mas será que o filme é mesmo verdadeiro? Cientistas e ufólogos pediram um exame detalhado. Os uniformes, por exemplo, estão corretos para a época? Será que o filme foi mesmo feito na União Soviética? Eu acho que ele merece uma análise mais minuciosa. O especialista em cinema, Sergei Goncharov, foi chamado para examinar a autenticidade do filme. Ele começa pelas latas e explica cada detalhe. Aqui o nome da empresa que fabricou o filme na cidade de Vernaslav e a inscrição A2, que é o tipo de película. Para Sergei, as latas são autênticas. O próximo passo é a análise do filme. Logo no início do filme, algumas inscrições em russo. Tem esta palavra, machala, que quer dizer começo. Na sequência, outras duas informações. O mês de março e o ano, 1969. Which is the month of March, 1969, letter G for year. Depois vem a palavra plunka, que em russo quer dizer emulsão ou película, seguida do número 267. O especialista destaca a próxima inscrição que aparece impressa no filme. Em cima, a palavra confidencial, o logotipo da KGB e embaixo, arquivo da KGB. Depois compara as marcas da película com as das latas. Aqui na borda do negativo estão as palavras em russo que querem dizer filme de segurança e tipo A2, que é a mesma informação que está na lata. O filme foi mostrado também ao pesquisador Paul Stonehill. Para ele, detalhes como as cores, a qualidade das imagens e os uniformes indicam que o filme é real. Vi muitos filmes produzidos nos anos 60, e este tem a mesma qualidade. Para mim, a sensação é que este filme não foi feito com a intenção de enrolar alguém. As armas e os uniformes usados pelos soldados que aparecem no filme foram cuidadosamente analisados. Robert Schoenig, especialista militar, explica que eles estão vestindo sobretudos de inverno, o que justificaria a pequena quantidade de insígnias. São todos membros de uma mesma unidade. É possível ver que usam armas do tipo AK. Até hoje, é o tipo de armamento mais usado pelo exército russo. É uma característica importante e consistente. Este jornalista, especializado em UFOs, ficou impressionado com a qualidade do filme. Mas alerta que, apesar de muito claro, poderia ser algum tipo de pista falsa da KGB. Por que razão eu não sei, mas a KGB sempre foi notória em fazer isso. Podem também ter feito algum tipo de filme de treinamento, sei lá. Mas se ele for real, isso eu não tenho como julgar, é o melhor registro de um suposto acidente com UFOs e alienígenas que eu já vi.
Será mesmo possível que os russos tenham encontrado uma nave alienígena há 3 décadas? E os eventuais ocupantes desta nave teriam sido achados? Estas imagens podem ser uma pista.